Fala pessoal, tudo bem? Sou Gabriel, analista aqui da Mercúrios, e eu vim trazer para vocês hoje um quadro novo aqui no nosso canal, que é o resumo semanal. Basicamente, a gente vai pegar tudo que rolou na última semana aí no mercado de cripto e tentar condensar em um vídeo aqui para vocês, mostrando tudo que rolou e como a gente está se posicionando no mercado. Então, basicamente, o que movimentou o mercado nessa última semana foi essa crise bancária mundial que a gente está vivendo, principalmente no caso do Credit Suisse. Basicamente, as ações deles caíram um montão aí, tá todo mundo discutindo uma possível falência do Credit Suisse. E é isso que a gente vai tentar discutir hoje, se realmente o banco está falindo, quais são os riscos disso e os riscos para o mercado de cripto. Antes da gente começar discutindo o caso do Credit Suisse especificamente, eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e entender a crise bancária de 2008, a crise bancária do SVB, o Silicon Valley Bank, que quebrou na semana passada, e o caso Credit Suisse, para a gente entender se tem alguma coisa maior do que a gente está vendo. Quando a gente volta para 2008, a gente teve basicamente uma crise de crédito. Basicamente, os bancos, durante os anos 2000 até 2008, eles financiaram principalmente o mercado imobiliário com créditos podres, que a gente chamava, que era um crédito que tinha um alto risco de inadimplência e de recuperação de capital. Então, eles emprestavam dinheiro para pessoas que tinham uma grande chance de não pagar de volta. À medida que a taxa de juros nos Estados Unidos foi subindo, a inadimplência foi aumentando, as pessoas não tinham condição de pagar esses créditos e os bancos mais fragilizados ficaram com um rombo nos seus balanços. Basicamente, eles não receberam o capital de volta, perderam uma base de ativo muito grande e não conseguiram se manter. Então, basicamente, a crise de 2008 foi essa crise de crédito, que os bancos centrais tiveram que intervir, mais especificamente o Fed, o Tesouro Americano, salvando esses bancos para que a gente não tivesse um impacto muito maior na economia americana. O que a gente viu agora com a crise do Silicon Valley Bank, com o Signature Bank, com o Silvergate Bank, com o First Republic Bank, todos esses bancos que estão quebrando nos Estados Unidos na última semana, é muito mais relacionado a juros. Basicamente, o que a gente teve no sistema bancário nos Estados Unidos nesses últimos anos foram os bancos crescendo muito os balanços deles nesse tempo de liquidez abundante. Então, basicamente, tinha muito dinheiro na economia, esses bancos aumentaram muito o balanço deles, comprando título de dívida. Mas antes da gente entrar a fundo nesse problema, eu acho que vale mais a pena a gente entender melhor o funcionamento de um balanço de um banco. Basicamente, peguei a permissão de desenhar essa lousinha aqui para vocês, para mostrar como é que funciona o balanço de um banco, porque a gente está tendo essa crise de juros na economia americana, no sistema bancário americano, para ser um pouquinho mais específico, tá? O balanço de um banco, bem de forma simplificada, tá, pessoal? Isso daqui é uma simplificação para ficar mais didática. Ela funciona com base no ativo e no passivo, beleza? Então, de um lado, a gente tem o ativo, que é basicamente o que o banco tem, o capital do banco. E do outro lado, a gente tem o passivo, que são as obrigações, o que o banco tem que pagar. E como que funciona o sistema bancário com base nesses ativos e nesses passivos? O banco, no lado do ativo, normalmente ele se financia com títulos do Tesouro de longo prazo. Então, aqui eu coloquei títulos de Tesouro de média 1 ano de vencimento, beleza? E do lado do passivo, que são as suas obrigações, ele tem ativos de mais curto prazo. Então, são tesouros também, são títulos de dívida, mas de curto prazo. Aqui eu vou colocar um título de dívida de 1 a 3 meses. Então, basicamente, um banco está sempre alavancado. Ele tem o seu ativo de longo prazo, ele tem o seu passivo de curto prazo. Sempre tem um descasamento de balanço, que as pessoas chamam. Então, ele tem que pagar as suas obrigações no curto prazo, mas ele só recebe no longo prazo. Se você tem uma corrida bancária, se basicamente todo o seu passivo pede para ser sacado, ele vai ter que ser sacado no curto prazo. Só que o dinheiro que o banco recebe, ele recebe só no longo prazo. Então tem essa alavancagem do banco, esse descasamento em que ele precisa cobrir se ele tiver uma corrida bancária, se todo esse dinheiro que for resgatado no curto prazo for pedido. O que aconteceu basicamente ao longo dos últimos anos foi que os bancos eles financiaram com ativos de longo prazo, basicamente eles colocaram o seu ativo em títulos de dívida num juros muito baixo ao longo dos últimos anos. Só que esses juros ele veio subindo ao longo dos últimos anos. Como a gente sabe, os juros vem aumentando na economia americana. Quando um juro sobe num título de dívida, o valor desse título cai. Então, basicamente, o valor do ativo dos bancos, que é um título de dívida de longo prazo, com o aumento de juros, o valor caiu. Então, os bancos tiveram uma redução de ativo, enquanto do outro lado, isso não acontece com os passivos. Então, basicamente, se a gente tivesse um cenário antes em que a gente tinha um banco com 15 bi de ativo e 10 bi de passivo, basicamente ele tinha 5 bilhões de sobra ali. Se ele recebesse seu resgate, ele tinha 15 bi, ele tinha 5 bilhões a mais de ativos. O problema é que seus ativos foram deteriorando, esses ativos eles foram perdendo o seu valor a mercado com a alta de juros. Então, esse 15 bi virou, por exemplo, 8 bi, enquanto o passivo não aconteceu isso. O passivo continuou valendo 10 bi. Então, em um cenário de corrida bancária, em que os depositantes desse banco começam a pedir esse passivo de volta, a gente tem um descasamento, a gente tem um rombo no balanço desses bancos. A gente tem 8 bi em ativos, que perdeu o valor, menos 10 bi em passivo. Ou seja, o rombo desse banco é de 2 bilhões de dólares. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Silicon Valley Bank. O rombo dele foi de exatamente 2 bilhões de dólares no seu balanço.
Ou seja, ele tinha se financiado muito com ativos de longo prazo, ele começou a ter uma corrida bancária com essa crise sistêmica que a gente está vendo no mercado financeiro mundial e abriu um rombo no balanço deles. E essa crise que a gente está vendo no momento, com todos esses bancos e que o Fed está tentando evitar. Basicamente, o sistema bancário ele vive numa iliquidez sistêmica, nesse descasamento de balanço, em que um momento de alta de juros e corrida bancária que a gente está agora é catastrófico para o balanço dos bancos e abre esse rombo enorme que é difícil de cobrir. Agora, sobre o caso do Credit Suisse especificamente, é muito mais um caso de confiança, tá? O banco ele vem apresentando prejuízos bilionários ao longo dos últimos anos, e mais recentemente eles apresentaram algumas inconsistências nos balanços de 2021 e 2022. Tudo isso com a crise que a gente já está vivendo, obviamente impacta muito a confiança que você tem no banco. Com isso, com essa deterioração de ativo e o passivo tendo uma corrida bancária, basicamente pedindo muito saque, a gente viu os índices de liquidez do banco ficando abaixo do que é definido pela regulação, basicamente do considerado seguro. E com isso, o CDS do banco, que é basicamente o prêmio que se paga para proteger de um calote daquele banco, acabou disparando muito mais que qualquer banco do mundo e começou a espalhar esse rumor de que o Credit Suisse estava próximo de insolvência e que o banco ia falir. E aí, nessa semana, o Banco Central da Suíça afirmou que vai oferecer uma linha especial ali para o Credit Suisse, que vai depositar 54 bilhões de dólares, se eu não me engano, no banco, para o banco poder pagar algumas obrigações de curto prazo dele para mostrar que eles estão com o balanço robusto, tá? Basicamente porque o Credit Suisse e o Banco Central da Suíça estão querendo fazer aqui é aquela sinalização de que, olha, eu estou com o balanço robusto, não precisa ter corrida bancária, eu vou conseguir honrar com as minhas obrigações. Como eu falei, como os bancos eles vivem nesse sistema de liquidez, uma corrida bancária nesse momento de juros altos é muito prejudicial. E se você tem isso e tem uma quebra do Credit Suisse, que é um dos maiores bancos do mundo, acaba se alastrando para o sistema bancário mundial. Então, obviamente, os governos vão intervir e não vão deixar que aconteça esse tipo de situação. Isso foi o Banco Central Suíço. Agora a gente tem também o Banco Central Americano, mais especificamente o Fed, que anunciou essa semana junto com o Tesouro Americano que eles vão abrir uma linha de crédito especial para os bancos americanos. Basicamente, a gente teve essa declaração conjunta aqui do Tesouro e do Fed, que eu vou ler alguns trechos aqui para vocês para ficar um pouquinho mais claro o que está acontecendo, tá? Basicamente, os dois órgãos anunciaram que hoje estamos tomando medidas decisivas para proteger a economia dos Estados Unidos, fortalecendo a confiança do público em nosso sistema bancário. Essa etapa garantirá que o sistema bancário dos Estados Unidos continue a desempenhar seu papel vital para proteger os depósitos e fornecer acesso ao crédito para famílias e empresas de maneira a promover um crescimento econômico forte e sustentável, tá? Isso foi logo depois do anúncio da quebra do Silicon Valley Bank, vale lembrar muito bem disso. Esse segundo trecho é muito interessante também, que eu estou marcando aqui para vocês. Depois de receber uma recomendação dos conselhos do FDIC e Federal Reserve, o secretário Yellen aprovou ações que permitem que o FDIC concluir sua resolução, de maneira a proteger totalmente os depositantes desses bancos. Os depositantes terão acesso a todo o seu dinheiro a partir da segunda-feira, essa última segunda-feira que eu vou te passar. Nenhuma perda associada à resolução do Silicon Valley Bank será suportada pelo contribuinte. O que eles estão querendo dizer aqui? Basicamente, o Tesouro Americano, junto com o Fed, estão criando uma linha de crédito especial para os bancos. Basicamente, eles estão falando que os bancos vão poder pegar o ativo deles, que são aqueles títulos de tesouro que estão com valor descontado, e vão poder colocar esses ativos como collateral. Collateral, basicamente, eles vão colocar como garantia para tomar um empréstimo se eles precisarem de dinheiro no curto prazo para pagar os passivos. Lembra? O passivo não perdeu valor, o passivo continua muito grande, porém o ativo deles perdeu valor, então ele não tem dinheiro para pagar caso a gente tenha uma corrida bancária, caso esse passivo peça o saque. Basicamente, o que o governo americano falou foi, olha, pegue esse seu ativo que está desvalorizado no momento, empresta para mim, coloca como garantia, eu te empresto a valor de face, não a valor de mercado. Lembra que esse título ele foi comprado a um valor, agora ele está muito depreciado. O valor de mercado é o que está depreciado agora. O valor de face é o valor maior que foi comprado lá atrás. O Fed ele vai aceitar a valor de face, não a valor de mercado. Basicamente, uma ajudinha aí do Fed e do Tesouro Americano para garantir que os bancos eles consigam se alavancar, consigam pegar mais empréstimo. Essa é uma medida que não necessariamente ela vai ser usada, é uma medida muito mais para você tranquilizar o sistema bancário americano, tranquilizar as pessoas de que você vai ter liquidez dentro dos bancos. É interessante mencionar que o Fed falou que não vai ter algum limite. Então, basicamente, se um banco quiser 500 bilhões, 1 trilhão de dólares em empréstimo, o Fed não vai ter um limite de empréstimos que ele vai conceder. E é interessante comentar que o Fed, nesse próprio comunicado, falou que não vai ter limite, que ele vai emprestar quanto for necessário para garantir a segurança do sistema bancário mundial. Só nessa última semana a gente consegue ver que o Fed ele imprimiu 300 bilhões de dólares. Então, basicamente, a gente está falando de uma injeção de dólar na economia americana. Esse gráfico ele é muito legal, que eu estou mostrando para vocês, que ele mostra como em 2021, 2022 a gente teve um aumento monetário. Então, basicamente, a gente teve essa impressão de dinheiro ainda no âmbito da pandemia para você garantir a estabilidade da economia mundial e não quebrar no ambiente de baixo crescimento. Depois a gente começou a redução de liquidez dentro da economia. Então, basicamente, a gente está tendo esse aperto monetário
esse quantitative tightening que a gente chama, né, na economia americana, com dinheiro saindo da economia. Só que só nessa última semana o Fed basicamente retrocedeu metade do movimento que ele tinha feito desde lá atrás com alta de juros e retirada de liquidez da economia, injetando mais 300 bilhões de dinheiro na economia. É interessante observar que esse dinheiro ele não vai ser de fato injetado na economia, ele vai para os bancos. Os bancos eles podem fortalecer o balanço deles e não necessariamente imprimir esse dinheiro, jogar esse dinheiro na economia. Então, não necessariamente isso vai impactar em desvalorização do dólar ou altas de preço. Basicamente, é uma linha de crédito especial para os bancos não quebrarem. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui é o Fed garantindo a confiança no sistema bancário americano. Tem uma frase muito legal que, para o banco quebrar, basta um boato. Na verdade, um sistema bancário ele é muito mais pautado em confiança do que em qualquer outra coisa. Se a confiança num banco quebra e a gente tem uma fuga de passivo, como eu acabei de mostrar para vocês, a gente tem esse descasamento que o banco não consegue honrar com as suas responsabilidades, causando esse rombo e causando a quebra dos bancos, como aconteceu na semana passada com aqueles bancos que a gente comentou nos Estados Unidos. Então, o cenário que a gente tem agora é esse cenário de quebra de confiança generalizada com o sistema bancário americano, esse risco de corrida aos bancos que o Fed está utilizando todas as suas ferramentas para tentar evitar. A gente sabe que uma contágio maior no sistema bancário americano representa um contágio maior na economia americana. Então fica esse ponto de dúvida, esse cenário conturbado que a gente tem pela frente, se o Fed ele vai ter todas as ferramentas que foram criadas principalmente depois de 2008 para evitar uma nova crise e evitar um contágio maior na economia. Por outro lado, o Fed ele acaba ficando com a corda no pescoço nesse momento, porque de um lado você tem os bancos se mostrando fragilizados por causa desse movimento de alta de juros e do outro lado a gente tem uma inflação descontrolada, que também você freia via alta de juros. Então o Fed ele fica nesse dilema, que se aumentar mais juros vai fragilizar ainda mais a situação bancária nos Estados Unidos, mas se ele não aumentar, vai continuar tendo uma inflação alta descontrolada, que no discurso do Fed de hoje é a sua principal prioridade. A prioridade deles hoje é o controle de preços. Mas o que o mercado começa a precificar já é que o Fed ele vai reduzir esse ritmo de aumento de taxa de juros. O que eu estou mostrando aqui, basicamente, é a probabilidade que o mercado precifica do Fed aumentar ou não e quanto que ele vai aumentar a taxa de juros nas próximas reuniões. A próxima reunião é dia 22 de março, quinta-feira da próxima semana, tá? E a gente tem uma probabilidade de 70% do Fed aumentar 0,25. Essa probabilidade, algumas semanas atrás, ela estava próxima de 70%, para o Fed aumentar 0,5 até 0,75. Então, o mercado ele já começou a precificar que o Fed não vai aumentar tantos juros assim na próxima reunião. E olha o que é interessante, eles especificam para maio, basicamente, nenhuma alta de juros, então 50% de chances de não ter alta de juros em maio, e para junho o mercado já começa a precificar 40% de probabilidade de redução de juros, então o mercado ele já começou a precificar que esse ciclo de alta de juros do Fed ele vai ser mais curto, porque o Fed não tem mais espaço para aumentar juros sem quebrar os bancos americanos e deteriorar ainda mais a economia americana. Pode ser que esse cenário que a gente está vendo dos bancos americanos seja um prelúdio de que a economia americana está enfraquecendo, a gente vai vendo esse tipo de dado mais para frente, nos próximos dados econômicos de atividade que vão aparecer nos Estados Unidos e que realmente esse ciclo de alta de juros do Fed esteja próximo de terminar. Porém, o cenário de inflação ainda é muito desafiador e como o próprio Fed falou, a meta deles é controle de preços e unicamente controle de preços. Então fica uma dúvida, fica uma incógnita de como que vai ser a postura do Fed para os próximos meses e a reunião da semana que vem ela é fundamental para a gente conseguir entender como que vai ser a política monetária daqui para frente. Nessa toada de redução de alta de juros, o mercado de cripto ele vem andando muito. Então a gente tem o Bitcoin aqui andando muito nesses últimos dias. O que a gente tem aqui de performance? A gente tem 40%, 35% de performance nos últimos dias para o Bitcoin, que está andando melhor do que o resto do mercado, mas basicamente todo o mercado de cripto está andando muito bem. Então a gente tem um cenário que se o Fed não tiver mais espaço para continuar subindo a alta de juros, o mercado ele tende a outperformar daqui para frente, tá? Bem importante lembrar que o mercado de cripto ele não liga muito para o cenário da economia americana, não liga muito se a gente tem uma recessão, ele não liga muito se os bancos estão quebrando, ele liga para a liquidez. Historicamente, o mercado de cripto ele opera muito a par com a liquidez que está entrando ou saindo da economia americana. Saiu liquidez da economia americana, cripto cai. Entra liquidez na economia americana, cripto sobe. Então, nessa expectativa de que o Fed vai parar de subir juros e vai injetar capital, vai imprimir dinheiro para salvar os bancos, esse aumento de liquidez na economia americana é bom para cripto. Então, o cripto começa a antecipar isso e o mercado começa a andar um pouquinho melhor. Porém, esse cenário ele não está escrito em pedra, nada garante que a gente está próximo de um fim do ciclo do Fed e que a gente vai ter essa injeção de dinheiro na economia americana. Por isso, a nossa carteira, a gente mantém uma posição conservadora, tá? Já faz algumas semanas que a gente está com uma posição neutra para conservadora, com a mão mais pesada em Bitcoin, menos pesada em ativos mais arriscados, porque a gente acredita que ainda tem muita incerteza pela frente. Então, pelo sim, pelo não, a gente fica conservador, sempre comprado, obviamente, que se o mercado continuar subindo, a gente continua ganhando, mas se tiver uma queda,
a gente está bem protegido, tanto em proteções, em hedge, quanto com a posição em Bitcoin. E vale lembrar que essa estratégia a gente executa na carteira do Mercúrio. Então, se você quiser acompanhar nossa carteira, seguir nossa carteira sendo um Mercúrio Pro, clica aqui no primeiro link da descrição, que é a lista de espera, que a gente vai mandar um e-mail para você quando as vagas estiverem abertas, para você ter acesso a essa nossa carteira. E por fim, mais relacionado ao mercado de cripto, a gente tem data da próxima grande atualização da Ethereum, a Xangai. Basicamente, a atualização de Xangai é quando a Ethereum ela vai liberar o capital que ela tem travado em staking. A Ethereum, como todo mundo sabe, funciona via Proof of Stake, então você tem um capital travado em Ether para segurar a segurança da rede. Esse capital ele estava travado até então e ele vai ser liberado pós-Xangai. Existe um medo muito grande no mercado de que a gente vai ter um dump, né? Que basicamente todo mundo vai sacar pós-Xangai e vai vender. E o que a gente fez nos nossos estudos foi entender se realmente os validadores vão fazer isso e se o mecanismo de saque permite que esse dump afete muito o preço do Ether e o Ether caia muito. E o que a gente viu foi que a gente tem um mecanismo de liberação faseado de saques. Então, após o Xangai, os saques vão ser liberados de forma faseada, pouquinho a pouquinho, todos os dias, e vão demorar mais ou menos 100 dias depois do Xangai para serem liberados, caso todos os saques queiram ser liberados. Então, a gente não vê um risco de dump, muito pelo contrário, a gente vê um cenário muito mais positivo para o Ether depois do Xangai, porque você tirou uma barreira de entrada para o staking. Basicamente, quem não colocava capital em staking com medo de deixar o capital travado, agora o capital não fica mais travado. Então, a gente entende que a quantidade de capital entrando em staking no Ether depois do Xangai vai crescer muito. Então, é uma atualização positiva para a rede da Ethereum, mas até lá a gente deve ter o preço do Ether conturbado, o investidor com medo dessa atualização. A atualização ela vai rolar no dia 12 de abril e claramente a gente vai fazer toda a cobertura aqui na Mercúrios. Então, se você quer saber tudo que vai rolar no Xangai, acompanha a gente, fica tranquilo que a gente traz tudo mastigadinho para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse modelo, que eu tento trazer um monte de assuntos de forma condensada aí para vocês. Se vocês gostaram, comentem aí, deem um like, se inscrevam no canal para continuar acompanhando, porque a gente tem que ter um compromisso de trazer conteúdo muito bom para vocês. É isso, pessoal. Até semana que vem.